Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 17 de setembro do ano 2019. Hoje é terça-feira. A mensagem está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7 e 8 apenas. Que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Meus irmãos, eu não sei porque que as pessoas elas têm tanta dificuldade de entender essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos vários vídeos sobre isso explicando. O pastor Nathan Rufino, ele explica o que é a apostasia nesse texto, segundo Tessalonicenses. Significa, no original, significa retirada física. Ou seja, primeiro tem que acontecer a retirada física da igreja, e então, depois que vem o anticristo. O pastor Gabriel de Oliveira Porto também, que é perito em escatologia, também ele explica a mesma coisa. Mas as pessoas insistem em querer ensinar a Bíblia de uma forma errada. As pessoas insistem em andar na contramão da palavra de Deus. O anticristo, ele é um governo de emergência, ele não surge com a igreja na terra. Ele não se manifesta e nem se revela com a igreja na terra. Só depois do arrebatamento da igreja. Deus, ele não é Deus de confusão. As coisas estão tudo na ordem, até o livro do Apocalipse está na ordem ali. Primeiro o arrebatamento acontece no capítulo 4 e o anticristo ele se revela no 6. Ele se revela 2 capítulos para frente, é o cavaleiro do cavalo branco. Então o anticristo ele não vai surgir na terra com a igreja presente. Então Paulo ele deixa isso muito claro. Eu não sei como que as pessoas conseguem não entender isso aqui. Se o texto de 2 Tessalonicenses já está dizendo no original que primeiro virá a apostasia, ou seja, a palavra apostasia significa retirada física. Primeiro a igreja tem que ser tirada fisicamente da terra, para depois ser revelado o anticristo. Então, se no original diz isso, o versículo 7 e o versículo 8 vai confirmar o que diz o original. Porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia se interpreta. Já o mistério da injustiça opera, ou seja, a plataforma, o sistema para a implantação de um governo mundial está pronto, mas ele não pode se manifestar com a igreja presente. A igreja, com o Espírito Santo, ela freia a ascensão do anticristo na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, não tem como Deus exercer juízo sobre este mundo ímpio. O Arno Froes deixa isso muito claro no seu vídeo, a cronometragem do arrebatamento da igreja. Arno Froes, chamado da meia-noite. Mas as pessoas insistem com isso. Muitos pré-tribulacionistas também insistem com isso. O anticristo existe, ninguém sabe quem é. Mas ele não se manifesta e nem se revela com a igreja na terra. Porque senão o livro do Apocalipse estava na ordem. Primeiro o livro do Apocalipse mostrava o anticristo se revelando no capítulo 4 e mostrava o arrebatamento no 6, mas lá está o contrário, lá está o arrebatamento no capítulo 4 e o anticristo no 6. Então Deus é um Deus de ordem, Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus não é Deus de bagunça. Mas esse ensino pós-tribulacionismo quer fazer bagunça com a escatologia bíblica. Eles insistem em andar errado, eles insistem em trabalhar na contramão de Deus. Cuidado com esse negócio de ensinar a Bíblia errada, porque você vai prestar conta diante de Deus. Você que ensina errado, você vai prestar conta diante de Deus. Então Paulo deixa isso aqui muito claro. Mais claro do que isso aqui, meu irmão, é só água. É só água. O mistério da injustiça opera, ou seja, o sistema para a implantação de um governo mundial está prontinho. Só falta a igreja ser arrebatada. Paulo está dizendo aqui, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Este um aqui, é o corpo de Cristo, é a igreja, é o corpo. Ou seja, o corpo de Cristo está na terra, a cabeça está no céu. Jesus é a cabeça da igreja. Então, o corpo vai ser removido daqui para encontrar com a cabeça, para ser ligado à cabeça.
Então somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Irmão, quer mais claro do que isso? Até que do meio seja tirado, ou seja, a igreja será tirada do meio deste mundo. Depois que a igreja for tirada, isso aqui é harpazo, isso aqui é sequestro, é rápido, isso aqui é coisa rápida, isso aqui é iminente, é infração de segundo. Depois então que a igreja for retirada, que ela for tirada no harpazo, aí que será revelado o anticristo, conforme o livro do Apocalipse. O arrebatamento acontece no capítulo 4 e o anticristo se revela no 6. Então está tudo na ordem. É exatamente aqui o versículo 8 aqui, ó. E então, vocês querem mais claro do que isso? E então será revelado o iníquo. Ou seja, ele é revelado após o harpazo. Ele é revelado após o arrebatamento da igreja. Então o versículo 7, isso aqui está tudo na ordem. O versículo 7 fala do harpazo, o 8 fala do anticristo. Essa é a ordem, é a sequência. Primeiro vem o arrebatamento, depois vem a revelação do anticristo e a segunda vinda em Jerusalém. É exatamente a parte B do versículo 8. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo. Ele se revela após o arrebatamento, ele se revela após o harpazo. Aí a parte B do versículo 8 aqui, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, parousia. Aqui está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Primeiro virá o harpazo, depois virá o anticristo. Esta é a ordem de Deus. Depois virá a segunda vinda no final da grande tribulação. Então isso aqui é o cronograma de Deus, meu irmão. Não adianta insistir com esse cronograma pós-tribulacionista, porque não vai acontecer assim. É um cronograma errado, é um ensino errado da escatologia. Os maiores peritos em escatologia, que são os peritos da chamada da meia-noite, o doutor Abraão de Almeida, o Gabriel de Oliveira Porto, são pessoas pré-tribulacionistas. Os maiores peritos nesta área da escatologia. Dave Hunt, Norbert Litt, Arno Froese, são peritos em escatologia e todos são pré-tribulacionistas. Mas as pessoas insistem com esse ensino falso da teologia do pacto, aí, da teologia da substituição. É muita teimosia em ensinar um ensino que não está fundamentado na palavra de Deus, que não está na ordem de Deus. A ordem de Deus é clara: arrebatamento, anticristo, segunda vinda em Jerusalém. Esta é a ordem de Deus. Apocalipse 4, arrebatamento, anticristo, capítulo 6, grande tribulação ali do 6 até o 19, segunda vinda acontece no 19. É a ordem, meus irmãos, está tudo na ordem da escatologia, mas os homens teimosos, conforme o Salmos 32, versículo 9, insistem em ensinar coisas que não está fundamentado na palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado com tantas heresias nesses últimos dias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.